O futuro não manda aviso prévio, ele simplesmente acontece. Está começando o Poder RS Inovação, o nosso novo braço do Poder RS dedicado a traduzir tecnologia em estratégia, hype em resultado e tendência em vantagem competitiva. E a estreia não poderia ser protocolar, precisava ser o quê? Estratégica. Hoje recebemos aquele que é considerado a maior autoridade em inteligência artificial do Brasil, com formação em Harvard e no MIT, doutor em inovação, pós-doutor em IA e referência internacional no tema. O Dr. Juan Pablo Dávila Boeira acaba de fazer um alerta direto ao mercado. 95% dos projetos de inteligência artificial falham no Brasil. Isso mesmo, 95% dos projetos de inteligência artificial falham no Brasil. Não por falta de tecnologia, mas por falta de visão, método e liderança. Se o mundo está entrando na era da superinteligência artificial, o Brasil, os gaúchos, estamos prontos? Ou estamos apenas brincando de inovação? Para responder isso com dados, pesquisa e framework aplicado, eu recebo agora o Dr. Juan Pablo Dávila Boeira. Bem-vindos ao primeiro Poder RS Inovação. Roda a vinheta. O Poder RS Inovação tem o apoio de Guaíba Regeneration Summit. Cidades que se regeneram, inspiram o futuro. CE, Grupo Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Vinhos do Mundo, mais de 1000 rótulos de 12 países para abastecer a sua adega. Exigem. Ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz sem fazer nenhum investimento. Em Guaíba Regeneration Summit, um encontro internacional sobre tecnologia e resiliência climática. Investidores, pesquisadores e lideranças públicas irão construir soluções para estabilizar o clima e aumentar a resiliência a eventos extremos. Além de painéis e palestras sobre economia criativa, regeneração urbana, educação, inovação, negócios e startups. Dias 19 e 20 de março, no Largo José Cláudio Machado, em Guaíba. Patrocínio CMPC, Aeromod e TKE. Apoio Ubra, Sebrae e FEComércio. Realização Desenvolve Guaíba, Hub Intec e Prefeitura Municipal de Guaíba. Gestão avançando sem parar. Centenário de Guaíba. Manter a ideologia para... Vamos então para a estreia do nosso Poder RS Inovação. Eu até vou ler aqui o nome completo dele, porque é nome de embaixador, tá? Do nosso convidado aqui, primeiro convidado do Poder RS Inovação, o Juan Pablo Boeira, assim que eu sempre chamo ele, doutor, tá? Doutor em inovação, pós-doutor em inteligência artificial, mas tem um Dávila aqui no meio. Então, doutor Juan Pablo Dávila Boeira, bem-vindo ao primeiro Poder RS Inovação, que traga sorte. Grande Orespo, obrigado aí pelo convite, estar com você aqui novamente. Na verdade, a gente já fiz várias participações, mas sempre online, né? Em algum lugar do mundo. É verdade. Agora, obrigado aí, desejo longa vida e cada vez mais sucesso para você aqui nesse novo espaço maravilhoso. Começando com o pé direito aqui contigo, eu ia me exibir, deixei para me exibir depois, o Juan Pablo, que é o maior especialista em inteligência artificial hoje no Brasil e um dos maiores do mundo, tá? Tá muito atualizado. Eu vi, tu embarcou, estava onde? São Paulo? Hoje eu estava em Florianópolis. Em Florianópolis. Estava embarcando no aeroporto, fez um stories no Instagram e disse que no ano passado dormiu 65 noites só na tua casa, é isso? 64 noites. 64 noites em casa. É. O resto foi andando por esse mundo afora. Foi. E o Juan Pablo foi comentarista durante um ano inteiro do Poder RS, não falhava nenhuma quarta-feira. E olha só que curioso, né? Era na quarta-feira, tu lembra? Era o Poder RS Inovação. Era na quarta-feira, um programa que eu tinha, né, na Ubra TV, no Multi RS, de segunda a sexta,
Quarta-feira era só inovação e o Juan Pablo era comentarista, sempre mandava, começou a se empolgar, né? O combinado era 1 minuto e meio, e daqui a pouco o Juan Pablo estava fazendo 4, 5 8. minutos ali, 8 minutos. Mas assim foi muito importante, né? Tornou uma referência. Depois tu estava terminando teu pós-doutorado, né? E não conseguiu mais fazer, e as viagens também se intensificaram. E eu recebi a reclamação semanal. Cadê o comentário do Juan Pablo? Mas agora está aqui, a gente vai fazer o primeiro Poder RS Inovação e sempre que puder, vamos combinar, pelo menos a cada 6 meses, tu tem que dar uma atualizada, um F5 do que está acontecendo no mundo. Vamos começar direto ao ponto, porque meia hora passar rápido. Tu acaba de fazer uma pesquisa com 481 empresas, se não me falha a memória. Isso. E empresas brasileiras, e descobriu, Juan Pablo, que 95% delas falham na aplicação da inteligência artificial. Por que isso acontece? Bom, basicamente, acho que é importante a gente entender por que eu fiz essa pesquisa. Isso, né? fala do contexto da pesquisa. Isso. Eu tive, em setembro do ano passado, 2025, eu levei 44 CEOs, empresários, para a Expo Osaka, que é o maior evento de inovação do mundo. E nós ficamos lá durante 23 dias. E lá eu entendi várias formas de como que são as aplicações de inteligência artificial nas empresas dos países de primeiro mundo. Quando eu falo país de primeiro mundo, eu estou falando assim de Japão, China, Coreia do Sul, Rússia, Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Isso é primeiro mundo. Estados Unidos, não. Não. Europa, não. Aí a gente tem Alemanha, assim, não. A gente tem, desde da Expo Dubai, que você sabe, vou mais ou menos de 10 a 12 festivais de inovação por ano no mundo. Desde South by Southwest, o famoso SXSW, Web Summit, Collision, C2, E tu vai em todos. NRF, vou em todos. Para mim, assim, nada chega perto às Expos. Só que as Expos são de 5 em 5 anos. Então, quando a gente vai para uma Expo, qual a diferença de uma Expo para um evento como o SXSW, por exemplo? O SXSW, um Web Summit, são eventos maravilhosos que a gente tem lá os melhores speakers do mundo, apresentando os seus conhecimentos pessoais. Quando a gente vai para uma Expo, lá na Expo não é uma pessoa, por melhor que ela seja, que está apresentando. São os países que apresentam a sua visão de futuro, as suas visões de futuro para os próximos 5 anos. Então é outro patamar. Claro. E aí, quando a gente vai, tanto na Expo Dubai quanto na Expo Osaka, para mim ficou muito claro. A gente pega o planeta Terra e faz um corte no Equador. Do Equador para baixo não serve para nada. Parece que eles não entendem o briefing. Entra nos países, nos pavilhões dos países, onde eles, em tese, teriam que apresentar o contexto de futuro para os próximos 5 anos, eles Não se encontra nada. não se encontra nada de futuro relevante. E relevância é a moeda do mundo moderno. Se você não tem relevância, você não tem nada. Eu nunca fui nessa... A Expo Dubai dura praticamente 1 ano, né? 6 meses. As expos são 6 meses. 6 meses. 6 meses. E esses países, eles vão lá para mostrar o que eles estão fazendo agora. Não, é visão de futuro. O briefing a expo serve para mostrar a visão de futuro. E aí a gente pega assim, então, do Equador para baixo, risca, não serve para nada. Aí a gente tem assim, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, e vamos lá, os países nórdicos lá, Escandinávia, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. Então, eu diria que assim, do Equador para baixo, essa parte do mundo vive em 1950. Essa galera aí que eu acabei de falar, Europa, Estados Unidos, vive aí em 2030, estão vivendo em 2030. E aí a gente tem Rússia, que me impressionei muito com a Rússia. Rússia, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Índia, China e Japão. Tira Japão, Coreia do Sul e China. Estão em 2050. Mas Japão, China e Coreia do Sul estão em 2068. Nossa. Estão num outro patamar. Mas num outro patamar assim que a gente não alcança mais. Por quê? O que tu viu?
que chamou tanto atenção? A gente fala muito em inovação, a gente fala muito em IA, implementação, lá eles já vivem isso. Então eles já erraram. Então pensa o seguinte, no Japão, na Coreia do Sul e na China, as crianças elas começam a aprender inteligência artificial com 5 anos na escola. Aqui as escolas no Rio Grande do Sul, no Brasil, não querem proibir usar inteligência artificial. Sim. Então, assim... Proibiu o celular, proibiu... Então, assim, é um contrassenso, não faz sentido. Então, pensa o seguinte, enquanto lá eles já ensinam, incentivam e orientam corretamente as crianças desde os 5 anos de idade, como é que quem vive aqui vai competir? Nem arranca mais. Então, para mim, ficou claro a diferença do porquê que lá, as empresas de lá, falham muito menos. Porque eles já estão no futuro. Eles estão lá na frente. Estão lá na frente. E aí, então, eu falei, não, então, beleza, mas eu ganho dinheiro onde? Eu trabalho para quem? Eu trabalho para o Brasil. Então, eu preciso ajudar as empresas a virar essa chave. Então, foi nesse sentido, então, que eu fiz essa pesquisa. Foi uma pesquisa que eu fiz durante 4 meses, com 481 empresas de todo o Brasil. Como é que tu escolheu essas empresas? Elas têm que porte? A faixa de corte tinham que ser empresas com faturamento acima de 300 milhões. Tá. E as minhas entrevistas foram com CEOs e presidentes entre 30 e 65 anos. E aí eu fiz pelo método da saturação. Ou seja, eu conversei com a quantidade necessária de pessoas até não vir mais nada novo. Até saturar. Então, por isso que eu fiz com 481. E não tinha um número inicial? Não. Poderia ser com 50, 100, poderia. Foi com 481. Poderia. Só que eu fiz com sobra. Né? Ele saturou bem antes, mas como eu já tinha convidado os empresários, e não veio mais nada novo. Então, garante fidedignidade. Então, não entra o conceito de desvio padrão, margem de erro, porque é outro conceito estatístico. Tá. E ali, basicamente, o que a gente pode perceber é, em primeiro lugar, os principais problemas não são técnicos, são comportamentais. Como assim? O primeiro, as pessoas não entendem o que é inteligência artificial. As empresas não sabem o que é inteligência artificial. Para que serve? Não sabe para que serve, não sabe como é que usa, não sabe quem contratar. E aí, quem é o maior ofensor disso? Os gurus do Instagram. Essa galera do Instagram, lógico que eu não vou generalizar, mas 99% tudo que fala ali fala errado. Eu vi uma menina que tem lá, sei lá, 800 mil seguidores, bota um post lá, tem 80 mil curtidas, e ela me bota um post no Instagram falando de uma nova ferramenta de IA que você pode pegar na sua empresa, você sobe uma planilha de Excel com o balanço da empresa, e aí ele faz toda a análise para você. Aí eu fui obrigado, eu fico quieto, mas nessa eu fui obrigado, eu falei, faça isso e entregue todos os seus dados para o mundo ver, e para o seu concorrente destruir você. Então, assim, não existe governança, não existe compliance, não existe cibersegurança, não existe ética no uso da IA. E aí, o negócio vai para o vinagre. O segundo ponto, como as pessoas não... E aí é uma cascata. Como as pessoas não entendem, o que acontece? Pelo fato de elas não entenderem, elas não sabem como estruturar um projeto e não sabem depois como cobrar, como mensurar ROI, como mensurar retorno além do retorno sobre investimento, mensurar payback. E aí, depois de um determinado tempo de implementação, os projetos perdem os patrocinadores, porque aí entra na famosa frase do Drucker, né, que a operação engole a estratégia do café da manhã. Claro. E aí, aquela ânsia, né, de gerar o resultado, as pessoas deixam de focar na ferramenta e na tecnologia que é, cara, o que vai acontecer até 2029 vai mudar radicalmente o mundo que a gente conhece hoje, e aí o paralelo que eu faço ele é muito simples. Vamos pegar lá 10, 15 anos atrás, lá, 2014, Flamengo, nós que gostamos de futebol. Flamengo em 2014 era o time mais endividado do Brasil. Isso. 750 milhões de reais devia. No mesmo ano, o Corinthians lançou a Arena Corinthians lá. Era uma empolgação da torcida, estádio para a Copa do Mundo. 2014. Flamengo, sem estádio, devendo 750 milhões.
Corinthians com o estádio feliz da vida. Hoje, vamos pegar 2025, Flamengo sem estádio. Foi a primeira vez que um clube bateu 2 bi de faturamento. Fez história. Corinthians, mais de 2 bi de dívidas com o estádio. O que eu quero dizer com isso? Flamengo não focou em ativo, Flamengo focou em marca. O Corinthians focou em ativo, em prédio. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com IA? Isso tem a ver com IA. Eu vejo isso todos os dias nas empresas. As empresas vão lá, adoram investir em prédio, em carro, em trator, em infraestrutura, mas não investem 50 mil reais num treinamento para capacitar seu time com inteligência artificial. E essa conta já está começando a vir cara. Hoje, e aí o que acontece? Tem uma questão que vai acontecer o seguinte. Num prazo máximo de 10 anos, em qualquer empresa, só vão existir 3 atores. E não tem um 4º ator. Qual que é o primeiro ator? O dono da empresa. Esse vai continuar existindo, porque é o dono. Claro. Qual que é o segundo ator? São as pessoas ultra especializadas. Quem não é ultra especializado não tem mais espaço, porque dentro dessas pessoas ultra especializadas só tem 2 tipos de pessoas e profissionais que vão sobreviver. Ou é o profissional que faz o seu trabalho melhor do que uma inteligência artificial faz, ou é o profissional que, usando inteligência artificial, faz um trabalho melhor do que a IA faria sozinho. E não tem uma terceira opção. Então, o primeiro ator, o dono. O segundo ator, a pessoa ultra especializada. E o terceiro ator, os robôs. E aí, meu amigo, pega este cenário. Em todos os setores? Todos. Não tem a função gestor dentro de uma empresa está com os dias contados, cara. Para ter uma ideia, na minha empresa, todas as tarefas que são mecânicas, repetitivas e operacionais, elas são feitas por robôs. Em agosto de 2024, eu tinha 155 pessoas no meu time. Sabe quantas eu tenho hoje? 25. E se depender de mim, nós só seremos em 5 sócios nos próximos anos. Que loucura. Por quê? Todo marketing eu faço com robô. Eu não preciso de gente para fazer marketing. E eles fazem com maior velocidade em processo, com mais acurácia na análise de dados, com mais escalabilidade nas entregas, não reclamam, trabalham sábado, trabalham domingo, não pede aumento e nunca vão botar na justiça. Não preciso de ninguém na área comercial, não preciso de ninguém no jurídico, não preciso de ninguém no RH, não preciso de ninguém no financeiro, tudo é a IA que faz. Então, cara, o que acontece? Mas porque a tua empresa é de serviços. Porque a minha empresa é de serviço. Tu veio de inteligência. Exato. E numa fábrica. Uma fábrica é o seguinte, eu visitei lá no Oriente as Dark Factories. Fábricas que trabalham 24 horas por dia no escuro. Porque são só com robôs. Não tem gente. Não precisa de gente. Então, existem vários estudos. O Gartner já publicou, o MIT Review já participou, já publicou, a Harvard Business Review já publicou estudos falando, o próprio Elon Musk já falou em entrevistas, que de 10 a 15 anos no máximo, na média, todas as pessoas do planeta terão pelo menos 2 robôs. Tipo o Optimus da Tesla. Que até essa semana passada, a China mostrou os robôs, que são os novos robôs chineses lá, num programa de TV super famoso deles lá, que são robôs mais avançados do que o Optimus da Tesla. Então, pensa o seguinte, vamos fazer um cálculo muito rápido aqui, tá? Quanto custa um operador médio de uma fábrica hoje? Por ano, vamos botar 70 mil reais com o salário mais o custo dele. Os encargos. Os encargos. Durante 12 meses, mais 13º, 70 mil reais. Um Optimus hoje custa 20 mil dólares. Então vamos arredondar para 100 mil reais. Só que esse Optimus trabalha 3 turnos. 24 horas por dia. Então ele multiplica por 10 a produtividade. Então, cara, pensa o seguinte, imagina a tua condição, como é que nós no Brasil, que nem estamos olhando para automação, não estamos olhando para IA corretamente, vamos competir com quem, desde os 5 anos já está aprendendo IA, tem robôs hoje,
que trabalham em 3 turnos, 24 horas, que tem Dark Factory, ou seja, vai ser impossível tu combater o custo e a qualidade. A gente já reclama hoje, né? Que a mão de obra lá é muito barata, porque isso, porque aquilo. Com os robôs acabou Então, esse jogo. assim, a gente... E nós estamos discutindo a escala 6:1. Exato, então assim, a gente nem arranca mais, cara. Nem arranca mais. E aí, o meu desespero é mostrar para as empresas o que elas estão Mas dormindo. parece, Juan, que isso está muito longe, né? Porque o futuro sempre está longe. É difícil perceber essas mudanças. Todo mundo fala em inteligência artificial, mas o que as pessoas usam hoje é o ChatGPT, né? As que usam. É. E eu vi nos teus artigos, tu tem pelo menos 39 tipos. Sim, né? é. E tem 2 tipos diferentes de IA. Então, eu queria que tu desse esse contexto e fizesse, inclusive, esse alerta. Né? Só se tu precisar concluir sobre a tua pesquisa. Então, conclui sobre a pesquisa e a gente vai para isso. Tá. Quando é que chega essa revolução aqui? Ou quando chegar, bom, aí estamos dizimados, porque aí realmente não vai dar tempo nenhum de recuperar. Assim, basicamente, então, em relação à pesquisa, a gente tem problemas de falta de entendimento da IA. Tu percebeu o que fazer, então, Sim. com essas empresas? Falta de entendimento, então Tá. como é que tu resolve isso? Com treinamento. E aí por isso que eu trouxe a questão que o pessoal investe hoje, dei os exemplos do Flamengo e do Corinthians, o pessoal investe em maquinário, em prédio e não investe em treinamento. Então, tá aí na prática. Segundo, Isso é uma cultura nossa Cultura brasileira. Então, assim, os empresários investem em uma série de equipamentos, em prédios, e não investem no comercial e nem no marketing. Já começa por aí. Exato. E aí não vende, fica com um monte de estoque. Exato. E aí então, investe menos ainda em capacitar as Isso. pessoas com Então IA. a gente nem está falando em IA, imagina com IA. Exato. Primeiro ponto é esse. Segundo, Aí, segundo, como não tem conhecimento, não tem patrocínio. Terceiro, como não tem conhecimento, do primeiro erro da IA, perde a credibilidade da IA. e abandona. E aí abandona. E aí foi pro ralo. E aí eu vou mostrar, né, eu mostro como fazer isso de maneira adequada para tu usar corretamente o teu dinheiro. E Então aí resume para nós. Tu acabou de dar uma palestra aqui para empresários gaúchos, Isso. foi chamado justamente para isso. Então, uma empresa que olhou, tá, vou acreditar no Juan que é isso que vai acontecer, já deve ter acontecido na empresa dele, já investiu, contratou 1 ou 2 pessoas, né, não deu certo e já eliminou essa função da empresa dele. O que tem que fazer? Primeira coisa, esquecer que existe guru do Instagram, porque tudo que eles falam lá tá errado. Essa galera que Não vende... tem nenhum para te me indicar para eu seguir aqui. Do Brasil, não. Tá. E aí, esquecer esses E tão cursinhos... ganhando dinheiro. Hein? Pô, com Tão certeza. ganhando Também não muito sei se é tão real assim. Mas, enfim. Aí, outra questão importante, né, cara? O que a gente precisa entender é que daqui para frente, com os marcos regulatórios, toda grande empresa que for contratar uma outra empresa, ou uma empresa que for contratar uma empresa de tecnologia, a primeira pergunta que vão fazer, como é que você vai tratar da segurança dos meus dados? E a única resposta que é irrefutável e a prova de contestação é: eu tenho a ISO 42001, que é a ISO da inteligência artificial. Não tem outra resposta melhor. Por quê? Porque eu sou auditor líder da ISO. Eu tive que fazer curso na Suíça, na Austrália e na França de ISO 9001, 9002, 14001, 27001 e para eu estar habilitado para fazer o curso da ISO 42001. Então, são tantos detalhes que a gente tem que organizar nas empresas que hoje é o meu carro-chefe. Hoje o que eu mais faço é certificar as empresas, preparar as empresas para a certificação internacional da ISO 42001, porque daqui para frente, empresa, para você prestar serviço para empresa grande e governo, Tem que ter isso. tem que ter isso. Tanto que agora eu estou implementando um centro que é um COI, que é um Centro de Excelência de Inteligência Artificial de uma grande empresa. Foi uma licitação e só eu passei na licitação porque só eu tenho a ISO. Então, esse é o contexto geral. Bom, para as pessoas entenderem a questão da IA, overview geral. Primeiro que as pessoas têm que entender é que a IA generativa, que o mundo fala, que o ChatGPT é um dos mais de 15 mil
tipos de IA generativa que tem, ou LLMs, como a gente chama. Vamos lá, tem o Gemini, as mais Gemini, conhecidas. Grok, DeepSeek, Claude, enfim, Perplexity. Essas são as generativas. Isso é IA generativa. O que vai mudar o jogo são as autônomas. A autônoma também é IA generativa. Tá. Porque o que acontece? Inteligência artificial é o campo de estudo, é que nem direito. Né? No direito você tem lá, o campo de estudo é direito. Tem direito tributário, direito penal, direito trabalhista, é a mesma coisa. IA não é nem direito trabalhista, nem penal, nem tributário, é direito. É o guarda-chuva. É o guarda-chuva, isso é inteligência artificial. Aí a inteligência artificial tem 3 camadas. A primeira camada é machine learning, ou aprendizagem de máquina. Que ali, nesta primeira camada, é como a gente treina um modelo. Esta primeira camada não faz nada. Ela é só aprendizagem de máquina. Aí tem uma segunda camada, que aí vem as redes neurais. As IAs generativas, elas estão dentro das redes neurais. E aí depois a gente tem Deep Learning, que aí são múltiplas redes neurais. Bom, vamos nos focar aqui na segunda camada, que são redes neurais. Aqui tem as IAs generativas, que é um dos 32 tipos de IA. Quando eu fiz o pós-doutorado, eu ranqueei, eu criei 10 parâmetros para analisar o grau de relevância de cada um dos 32 tipos. E só para você ter uma ideia, a IA generativa que o mundo fala, ela está em 10º lugar em grau de relevância. Nossa. Tem outras 9 tipos melhores. Tipo, eu trabalho com IA aplicada, que são 6 níveis acima. Acima da IA aplicada, ainda tem a IA heurística, a IA quântica e a IA neuromórfica, que só existem em conceito, não existe hardware na prática ainda para rodar isso. Então, primeiro que as pessoas só falam de um tipo de IA de 32. Neste um tipo, que são as IAs generativas, hoje tem mais de 15 mil LLMs, que são os Large Language Models, ou MLLMs, que são os multimodais. Qual a diferença? Um Large Language Model é um modelo de linguagem de texto. Um MLLM, que é um multimodal, ele é texto, áudio, vídeo e imagem. E aí tem mais de 15 mil. E aí tem as IAs autônomas que usam LLMs para um poder computacional de 10 LLMs juntos. Então, é um negócio... São muito mais poderosos. São muito mais poderosos. Só que os manos da vida, o Lovable, o Tray, Firebase, o Cursor, o GenSpark, tudo isso que tem hoje, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você quer construir um sistema de inteligência artificial usando uma IA autônoma e você quer implementar a ISO 42001, não passa da primeira página. Já cai ali, porque você não consegue fazer isso, traz um processo de governança, de compliance, de rastreabilidade, de nada. Então... É o caso do OpenClaw, que agora, essa semana todo mundo falou no OpenClaw. É o que o OpenClaw ele é um modelo de inteligência artificial autônomo que basicamente ele está num nível que aí o que acontece? A gente vai para os níveis. Tudo que nós tínhamos até então é o que a gente chama de IA shallow, ou IA narrow, ou limitada, ou básica. Para você ter uma ideia, tem um estudo que a OpenAI fez, que quando o ChatGPT-3 foi lançado, a representação, ou seja, em 2022, era um quadradinho de inteligência. Hoje, o ChatGPT 5.2, que é o modelo mais avançado, tem 7 quadradinhos, quer dizer, a gente subiu ali em 4 anos de um quadradinho para 7. Quando a gente for para a AGI, sai de 7 quadradinhos para 998 quadradinhos de inteligência. E aí, a AGI, que é a inteligência artificial, que é o segundo nível, o OpenClaw, ele deu um esboço de ser o primeiro passo de uma AGI. Só que aí todo mundo já viu que na verdade não é só tudo feito com robôs, tem um monte de intervenção humana, o MIT já provou isso. Então tem que tomar muito cuidado, mas o que acontece? O mundo está caminhando para isso. E qual que é o meu grande ponto que eu quero colocar para as pessoas terem essa consciência, que os empresários não têm essa consciência? Hoje, qualquer pessoa que nunca escreveu uma linha de código, o teu filho recém-nascido, ele – falando, não precisa nem escrever, ele dá um comando falando,
para uma inteligência artificial autônoma e ele gera um site. Coisa que uma empresa há 10 ou 15 anos atrás cobraria 100 mil reais para fazer um site que o teu filho, pequeno, falando no celular, gera algo no mínimo igual, se não melhor. Com esta evolução para a AGI, e aí 2029, por aí a 2031, com a ASI, que aí é o estado da arte da IA, que é a super inteligência artificial, qualquer criança usando a IA quântica, que aí nós vamos chegar na inteligência artificial quântica, usando Dark Web e Deep Web, invade qualquer empresa e toma todo o dinheiro da empresa e a empresa não vai ter nem ideia de como aquilo saiu. que aconteceu. Tanto é que a gente fala que com a AGI e a ASI a gente vai ter os primeiros unicórnios, que são as empresas com valuation a partir de $1 bi de uma pessoa. Então nós estamos indo para um mundo, cara, que eu tô vendo e os meus clientes, eu tô preparando para isso. E os meus clientes estão atropelando os concorrentes. Os 95% das nossas empresas não estão preparadas para isso. Não estão preparados para isso. E aí, eu acho que estão achando que está muito longe. Não, estão achando que está muito longe. Aí o que acontece? Vou te dar um exemplo. A Chegg. A Chegg, uma empresa de educação, valuation, $2 bi. O que eles faziam? A gente já vai entender por que faziam. Eles faziam todo tipo de trabalho acadêmico. Né? Então, é tipo resumo de livro, enfim. Empresa, $2 bi. Veio o ChatGPT, que faz absolutamente tudo o que eles faziam melhor, mais rápido e de graça. Em 60 dias, a empresa que valia 2 bi quebrou. E agora nós vamos ver uma derrocada de gigantes caindo por uma startup feita aqui nessa sala aqui. Então, cara, o mundo, as pessoas, quem entendeu o jogo vai espontar. E aí eu vou dizer uma coisa, cara. Para as pessoas ganharem dinheiro, só tem mais 5 anos. Só mais 5 anos. Só mais 5 anos. Daqui 5 anos o jogo vai mudar completamente. Porque, assim, quem entender o jogo vai tomar todo o dinheiro do mundo. É por isso que o Elon Musk fala da renda universal. Não vai ter emprego mais para todo mundo, cara. Não vai ter Porque, nem negócio porque é o para seguinte, todo mundo. cara, os humanos têm medo. Os robôs não têm medo. Humano mente. Robô vai lá e faz. Os robôs E só... não dá desculpa, né? Não dá desculpa. Robô só precisa de uma coisa, energia. Nós temos toda a energia do mundo e usamos errado. Então, cara, a mensagem final que eu quero deixar é o seguinte. O mundo que a gente conhece hoje não vai mais existir a partir de 2027. 27? A partir do ano que vem. Outubro de 2027 é um grande marco. Por quê? Porque é quando a gente vai chegar de fato na AGI. E aí a gente precisaria de um momento maior para eu explicar tudo isso. Mas resume, o que vai acontecer? Vai acontecer que a evolução dos algoritmos e o nível de inteligência artificial que a gente vai chegar vai ser um negócio, cara, que não... A gente não vai mais ter nada que a gente consiga fazer melhor do que as inteligências artificiais. E a gente vai fazer o quê? Aí que está o problema, por isso que precisa da renda universal, por isso que eu falei que as empresas vão se resumir em 3 atores. O dono, o ultra especialista e os robôs. E eu ia te fazer aquela pergunta burra, né? Então, quais são as profissões que estão ameaçadas? Nenhuma. Todas estão ameaçadas? Todas estão ameaçadas. Todas. Aí, o que eu digo é o seguinte, cara, quem é que morreu? Advogado, médico generalista, contador, marketing, atendimento, isso foi pro saco. Já Engenheiro. foi. Engenheiro. Já foi pro saco. Cálculo, projeto, arquiteto. tudo pronto. Arquiteto. Aí... Arquiteto ninguém contrata mais, né? Pois é. Coloca até no chat GPT e pede para fazer o cenário de qualquer sala. Aí depois, cara, a gente vai para outras profissões um pouquinho mais complexas, mas, cara, no futuro, a patada final é a gestão, cargo de gestão. Não vai precisar, cara. O que nós, então, nós poucos, 2 ou 3, que estamos te ouvindo e prestando atenção e acreditando em ti, João Paulo, o que a gente tem que fazer? Subir para as montanhas. Não, eu estou muito preocupado com isso, porque eu estou chegando a 50 anos e tenho um filho de 3 meses, que já tem o chip da inteligência artificial, tá? Ele já está muito ligado, ele já quer fazer algumas coisas, ele quase fala, já tem tamanho de 1 ano, né, o Davi. Então, assim, essa geração está vindo diferente. Tá. Eles estão vindo maiores, eles estão vindo mais espertos, tem um monte de coisa. Várias coisas que eu não fazia com meu filho de 15 anos,
Esses exercícios para bebês a gente faz hoje. E eles ficam fortes, eles ficam mais inteligentes. Já dá para perceber isso. O que a gente tem que fazer para sobreviver nesse novo mundo? Cara, primeiro que eu digo é o seguinte, ó. Tem um problema que pouca gente tá falando e eu tento do meu jeito tentar ajudar. Não vou resolver, mas o que acontece? Pensa o seguinte. O Pedro, que está mostrando o número agora aqui, tá, e não está preocupado, né? Ele é um dos primeiros que vai dançar, né? Porque esse estúdio todo aqui, Pedro, de podcast e tal, ele já tá... tem a Oracon, que já tem um estúdio que é todo feito por IA. E mais, não precisa do apresentador. Então eles vão ter... Vai ter eu, mas não sou eu. É um robô. É um avatar. E um avatar. E vai fazer tudo que a gente faz hoje. Mas sim, tu faz o metaverso. O metaverso é isso. Já tem 3 no mundo. 3 estúdios assim da Oracle espalhados. Tem um só em São Paulo. A gente está segurando, né, Pedro? Deixa ele em São Paulo, lá não vem para cá. Mas tu sabe que, cara, o que acontece? Como eu dou muita palestra, enfim, atendo os clientes, dou os treinamentos de inteligência artificial, eu preciso estar atualizado. Claro. E é impossível eu estar atualizado por mim só. Então, o que eu fiz? Eu criei um second brain, uma segunda mente, que basicamente o que ela faz? Ela passa 24 horas por dia vasculhando... Coletando informações. Em 39 fontes de referência que eu respeito. Às 8 da noite, ou seja, especificamente daqui a 8 minutos... Ela te entrega. Ela vai parar de coletar as informações nesses 39 fontes de dados. Ela vai gerar um avatar meu, vai gerar um vídeo resumo de 8 a 10 minutos e todo dia antes de dormir eu aprendo comigo mesmo o que teve de mais importante do dia. Olha só. E eu vou te dizer que, na média, umas 6 coisas novas muito relevantes eu aprendo por dia. Por dia. Por dia. Então, cara, e aí pensa o seguinte, todas as tarefas... O que eu faço hoje para as empresas é isso, é pegar tarefas mecânicas, repetitivas e operacionais, que é feito por humano, e estruturar para uma máquina fazer. Isso é o meu trabalho nas empresas hoje. E com isso feito, eu certifico com a ISO da inteligência artificial, 42001. Então, pensa o seguinte, se daqui para frente as máquinas vão fazer todas as tarefas operacionais, pensa o seguinte, você, eu, todo mundo que está nos assistindo, está nos vendo ou ouvindo, todos nós ingressamos no mercado de trabalho como estagiário, como trainee e assistentes, fazendo tarefas operacionais, ou seja, repetitivas, mecânicas operacionais. Por quê? Porque a gente é recém-formado ou está na faculdade e a gente não tem aquela experiência. Então a gente ingressa no mercado de trabalho numa tarefa operacional. Só que hoje já tem as máquinas. Se as máquinas já estão fazendo muito melhor do que nós, como é que daqui para frente o teu filho, os teus filhos, os filhos de vocês vão conseguir entrada no mercado de trabalho? Então, o que acontece? E por sua vez, lá no Oriente, as crianças desde 5 anos já aprendem inteligência artificial. O que eu faço, cara? Eu tenho um programa, junto com o Padre Wilson, lá de Florianópolis, que todas as empresas que me contratam, que pagam R$98 mil por um treinamento meu, eu pego o mesmo número de pessoas que a empresa bancou, e aí o Padre Wilson vai lá, escolhe nas comunidades carentes a mesma quantidade de pessoas e eu dou exatamente o mesmo treinamento para pessoas que não podem pagar. Por quê? Porque eu estou tentando, de alguma forma, elevar o nível da régua das pessoas para quem não tem que dificilmente teria condições de pagar um curso que a gente dá. Claro. Então, cara, o que eu vejo é, primeiro, as empresas precisam, primeiro de tudo, as pessoas precisam se letrar. Eu fiz uma análise... E inteligência artificial. Inteligência artificial, porque é o seguinte, ó. Se eu te perguntar hoje, que ferramenta tu usa para fazer planilha? Tu vai me dizer Excel. Se eu te perguntar que ferramenta tu usa para fazer apresentação? Tu vai me dizer PowerPoint, Keynote, Canvas. Se eu te perguntar que ferramenta tu usa para fazer texto? Word. Agora, se eu te perguntar que ferramenta de inteligência artificial tu faz para fazer análise financeira? Talvez tu já não saiba me dizer. Então, as pessoas estão letradas no idioma da internet, mas elas não estão letradas no idioma da inteligência artificial. E aí, eu fiz uma análise preditiva no pós-doutorado, que do dia 30 de novembro de 2022
Que dia foi esse? O dia que a OpenAI disponibilizou para o mundo o ChatGPT 3.5. E foi o boom. Foi o dia que a OpenAI fez o que o Google fez com a internet. O que o Google fez com a internet? O Google fez as pessoas entenderem o que era a internet. Fez ser fácil entender o que é a internet. O que a OpenAI fez com o ChatGPT 3.5? Eu estudava no meu ensino médio, que era segundo grau, eu estudava programação. Então, Quando lançaram o Windows, em 98, acabou. Eu não precisava mais estudar. Exato. Então, a OpenAI fez com o ChatGPT em 2022, mais especificamente 30 de novembro de 2022, elas fizeram o mundo entender o que era IA. E no primeiro uso todo mundo já entende. Então eu fiz uma análise preditiva que daquele dia, todos nós humanos teríamos 1.500 dias para frente para a gente se letrar em IA. E este dia termina especificamente em janeiro, dia 8 de janeiro de 2027. Ou seja, todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, tem menos de 1 ano para se letrar e dominar a inteligência artificial, porque senão dificilmente vai continuar sobrevivendo. É obra que não acaba mais. Mais Energia Rio Grande do Sul. A CE Equatorial já investiu mais de 3 bilhões de reais em obras e avanços na rede elétrica. Em Porto Alegre, a nova subestação Porto Alegre 17 chegou para fortalecer o fornecimento, trazer mais desenvolvimento e melhorar a sua vida. É mais energia para você e para todos os porto-alegrenses. Por você hoje, pelo futuro todo dia. CE Grupo Equatorial. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A Vinhos do Mundo tem mais de 1.000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Em a Guaíba Regeneration Summit, um encontro internacional sobre tecnologia e resiliência climática. Investidores, pesquisadores e lideranças públicas irão construir soluções para estabilizar o clima e aumentar a resiliência a eventos extremos. Além de painéis e palestras sobre economia criativa, regeneração urbana, educação, inovação, negócios e startups. Dias 19 e 20 de março, no Largo José Cláudio Machado, em Guaíba. Patrocínio CMPC, Aeromod e TKE. Apoio Ubra, Sebrae e FEComércio. Realização Desenvolve Guaíba, Hub Intec e Prefeitura Municipal de Guaíba. Gestão Avançando Sem Parar. Centenário de Guaíba. Mantendo ideologia patriota. Aonde que a gente pode fazer isso para encerrar? Cara, Hoje aqui no Brasil. tem um monte de empresa. Eu vou falar da minha empresa, né, do Innovation Center. Nós foi mais para as empresas, né? Não, eu tenho uma certificação profissional, que é a primeira, não sei se ainda é a única, mas o que eu posso dizer é que nós somos a primeira habilitação profissional e executiva em gestor e consultor de inteligência artificial com certificado reconhecido pelo MEC. Então, com o nosso certificado, que é um curso de 20 horas, presencial, em Florianópolis, e tem um online também, as pessoas elas têm um certificado que elas estão habilitadas a serem gestores e consultoras de IA, inclusive ministrar treinamentos de IA, dentro das regras da ISO 42001. Só 20 horas? 20 horas.
Lógico, depois disso tu precisa praticar, mas a habilitação é em 20 horas. Cara, e aí cara, tem muitos cursos de graça de Harvard, de MIT, de Stanford. Isso, só sai dos cursinhos da internet que aparecem no teu Instagram, isso não. Não, isso aí não serve pra nada, isso aí é porcalhada. Então, basicamente é isso. Vocês viram o nível que vai ser aqui o Poder RS Inovação. Começamos com a régua, Rô, lá em cima. O Rô tem muito conhecimento, está sempre muito atualizado. Prazer te ver de novo, né? Agora presencialmente aqui. A gente conversa, está sempre conectado ali nas redes. Obrigado por dividir esse ensinamento e por anunciar o apocalipse, Rô. Tá? Tu está anunciando isso. Prestem atenção no Rô. A gente nem falou disso, que não dá tempo, tá? A gente está hoje gravando aqui no Instituto Caldeira, são quase 8 horas da noite aqui. O Pedro quer ir embora, tá? Já passou o dia inteiro aqui no Save Studio. A gente nem falou das enchentes, né? Aqui de 2024, teve modelos aí do Rô prevendo isso, mas isso é um assunto para um outro Poder RS normal. Obrigado pela tua presença aqui e por abrir o Poder RS Inovação. É isso que a gente vai fazer. Vou te incomodar no WhatsApp ali para a gente trazer mais conhecimento aqui para dentro do Poder RS Inovação. Não, eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre uma honra, um prazer estar contigo, meu amigo. Isso que nós nem falamos de computação quântica. Nem entramos lá, que está vindo com tudo. Não, tem coisa que eu nem quero saber, viu, Juan? Mas e a gente nem falou do Internacional. E o Inter? Não, esse eu prefiro não. Eu não quero me incomodar. Eu não quero perder a minha alegria. Mas a minha dica final é que, assim, ao usar o micro-ondas, agradeça. Porque quando as máquinas dominarem, elas vão lembrar que você era uma pessoa educada. Olha só, hein? Que bom conselho. O conselho final é não obrigado. Não custa nada, né, tratar bem. O conselho final, quando você for usar a geladeira, o micro-ondas, fale obrigado, micro-ondas. Esses dias eu briguei com o meu chat GPT ali e não dormi a noite inteira. No outro dia pedi desculpas, assim, perdão. É, melhor. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, começamos com o pé direito aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. A ideia do Poder RS Inovação é isso, trazer um pouco o futuro para o presente. Nós vamos contar muitas histórias de empreendedores. O Juan vai voltar aqui para contar a história dele de empreendedor. Antes de tudo, tu é um empreendedor, né? É um inquieto, gera negócios, gera empregos, mas gera, acima de tudo, conhecimento. Para encerrar mesmo, qual é o teu @ no Instagram? Porque lá tem muito conteúdo, tu dá menos atenção do que deveria, mas eu sei que falta tempo. Mas assim, siga o Juan ali no Instagram, que é fácil para todo mundo. juanpabloboeira.phd. Isso, perfeito. Obrigado. Obrigado pelo prestígio de estar aqui no Poder RS Inovação. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Em a Guaíba Regeneration Summit, um encontro internacional sobre tecnologia e resiliência climática. Investidores, pesquisadores e lideranças públicas irão construir soluções para estabilizar o clima e aumentar a resiliência a eventos extremos. Além de painéis e palestras sobre economia criativa, regeneração urbana, educação, inovação, negócios e startups. Dias 19 e 20 de março, no Largo José Cláudio Machado, em Guaíba. Patrocínio CMPC, Aeromod e TKE. Apoio Ubra, Sebrae e FEComércio. Realização Desenvolve Guaíba, Hub Intec e Prefeitura Municipal de Guaíba. Gestão avançando sem parar. Centenário de Guaíba. Mantendo ideologia patriota.